Aloysio Andrade, psiquiatra homeopata, bom dia. Eduardo, Valéria, Vanusa, ouvintes e internautas, comemorar aqui hoje dia de nascimento do Einstein, né? Que foi aquele grande cientista que fez uma série de descobertas e uma série de, vamos dizer assim, de invenções, porque ele conseguiu conectar coisas que antes a gente não tinha noção. Então, homenagear, Eduardo, as inteligências acima da média, os seres humanos que funcionam como locomotivas, que vão puxando o progresso, que vão puxando o conhecimento adiante. Então, todo mundo que tem essa capacidade de superdotado, Eduardo, costuma ter problemas na infância, principalmente na questão da adaptação escolar, porque sendo acima da média, não encaixam no que é o convencional, né? Então deixar aqui um alerta para todo mundo que tiver um filho, uma criança conhecida que é superdotada, ele tem que ser tratado de uma forma diferente, ele precisa de ter um trabalho que é para não se transformar, Eduardo, numa pessoa abaixo da média, porque quem tem capacidades acima da média, ou consegue ficar acima da média, manter-se acima da média, ou então não se adapta e acaba então sendo até descartado pela sociedade. Não tem objetivo, eles estão igual zumbis, vagando por aí, e é a tal da vida louca, a vida boa. Doutora Aloysio Andrade. Então, Eduardo, eu acho triste, mas eu acho fácil de compreender o porquê disso. A diferença entre o ser humano e o seu lado instintivo animal é o treinamento. E esse treinamento, né, Valéria, ele é feito através de valores. Nós temos chamado muita atenção aqui para os ouvintes internautas da Itatiaia, que o esforço é a alma do negócio. De qual negócio? Da vida ter sentido. Porque o nosso lado original, instintivo, infantil, imediatista, automático, ele é muito limitado. É o nosso inconsciente, é a nossa parte subcortical que fica abaixo do córtex, que já nasce sabendo tudo. A gente nasce sabendo respirar, sabendo digerir, sabendo defecar, sabendo produzir insulina. Então, o que a gente nasce sabendo são as memórias inatas. É o que a gente tem, então, já vem registrado no DNA, na genética da pessoa. O resto é um treinamento, Eduardo, que vai ser dado por quem? Pais, escola e a sociedade como um todo. No imediatismo que a gente tem vivido, tudo que gasta tempo, tudo que demora, tudo que exige esforço, é visto como sendo uma coisa de retardado, de bobo, de otário, né? E esse lado original, Vanusa, ele tem 6 verbos, a gente tem falado disso aqui, daqui a pouco vocês vão até decorar, que é comer, curtir, descansar, reclamar, enrolar e apelar. Verdade, muita verdade. Comer para preencher o vazio do estômago e sobreviver, curtir, ter um prazer, ter uma coisa que você gosta de fazer para momentaneamente preencher o seu vazio existencial, o seu vazio da alma, né? E momentaneamente esquecer que tudo vai dar em morte no final. Esse é o nosso grande desafio que fica lá no pano de fundo aí. Depois a gente vai falar disso com mais vagar, o que fazer para tentar superar isso de uma forma saudável. E quando o meu lado infantil não está podendo comer, curtir, descansar o quanto que gostaria, ou quando fez em excesso, são os dois extremos, sabe, galera? Ou quando eu não estou podendo, ou quando eu fiz demais, né? Aí vem reclamar, ou de tudo, ou de todos, ou de Deus, ou de si mesmo. Reclamar, né? Enrolar, que é continuar fazendo uma coisa que a gente já devia ter parado, ou não começar a fazer uma coisa que a gente devia ter começado. E não podia faltar o verbo apelar, né? O verbo apelar, ou com os outros, ou consigo mesmo, ou com os outros, e consigo mesmo. Te dou uma dura, depois falei, puxa vida, eu falei com a Valéria de uma forma tão grosseira. Primeiro eu apelo com você, depois eu, através do arrependimento e da culpa, eu apelo comigo mesmo. Então o nosso lado original, ele é muito limitado, ele é muito bacana porque ele já nasce sabendo, o resto a gente tem que aprender. E são os valores, né? O problema é que hoje a gente, enquanto sociedade, enquanto mundo globalizado, o negócio da velocidade, Eduardo, está prevalecendo sobre a consistência. E por isso que a gente tem falado, para haver formação, não basta informação. A informação é fundamental para a formação, mas não é suficiente, porque você tem que repetir a informação, Eduardo, várias vezes. Então, o que nós temos tido é exatamente a prevalência do imediatismo, que é o nosso lado instintivo animal limitado, e aí vem, por último, o grande drama, que é o egoísmo. E a partir do egoísmo, da falta de respeito ao próximo, da falta de levar o próximo em consideração, é que nós estamos numa sociedade onde o famoso e lamentável salve-se quem puder. Cada um por si. Antigamente, como é que falava, Eduardo? Cada um por si e Deus por todos. Hoje mudou. Cada um por si, porque Deus não existe. Complicou, né, gente? Aí piorou. Na pista. Para se apaixonar, entendeu? Eu achei interessante. Não é só ele não, né, doutor? Tem mais gente. Né?
Enquanto a gente estiver vivo, nós estamos aí. E uma coisa interessante, Eduardo, porque você vê como que os distúrbios mentais, e há uma diferença entre doença mental e distúrbio mental. Você pode ter sintomas mentais e não ser um doente mental. E o Roberto Carlos tem um dos maiores desafios que o ser humano pode ter, que é um tipo de toque, que a gente chama então de transtorno obsessivo compulsivo, que é o medo de adoecer, o medo de encostar em coisas que tenha bactéria, vírus ou fungos, né? Então ele vem construindo ao longo desses inúmeros anos mecanismos para ir contornando isso, porque ele tem um sintoma que é um sintoma muito escravizante, né? Não, Luiz, olha, medo. olha esse contrassenso. A gente acabou de falar de jovens que não querem trabalhar, né? Que não têm objetivo, e você vê um exemplo da Fernanda Montenegro, aos 95 anos, numa lucidez muito grande, graças a Deus, né? Que ela não foi acometida por nenhuma doença. E a garra dessa mulher de ter força. Você pergunta se ela tem necessidades financeiras, não. É questão de propósito. Se você não tiver um objetivo na vida, para que você está aqui? E tem um pragmatismo. O que eu chamo de pragmatismo? É a questão assim, de um interesse pessoal, né? O ditado antigo dizia: numa cabeça vazia, o diabo instala uma oficina. Meu ditado modernizado, Eduardo conhece. Numa cabeça vazia, o diabo instala 2 oficinas, uma de cada lado, e põe as 2 oficinas para competir na produção de minhoca. Então, cabeça vazia é um terreno fértil para os pensamentos inadequados prosperarem. Luiz Andrade, a partir do seu princípio de que o capeta, numa mente à toa, monta 2 oficinas para brigarem na produção de minhocas, dessa briga pode sair uma brigaconha, não é isso não, Vanusa? Brigaconha. Uhum. Olha, Eduardo, a gente tem um risco muito grande quando usa uma substância sem saber que está usando, né? É totalmente diferente quando você se dispõe a ter uma experiência psicodélica, ter um estado alterado de consciência, e que a humanidade experimenta isso desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade passou a ter consciência e noção, e foi aprendido com os animais, né? Por exemplo, os usuários de cogumelo, da psilocibina, para ver se o cogumelo tem a substância psilocibina, eles olham de baixo para ver se tem algum coleóptero, alguma joaninha, algum besouro. Se tiver, eles pegam esse besouro e colocam ele de cabeça para baixo. E como ele está doidão, ele não consegue voltar para a posição normal. Então, esse é do bom, né? É muito diferente quando você vai comer uma substância, vai usar uma substância, sem saber que ela tem essa capacidade de distorcer a percepção. O conceito de alucinógeno é que você tem um estado alterado de consciência, onde você, de 2 uma, Eduardo, ou percebe coisas que não existem, ou percebe coisas que existem, mas que com a consciência sã você não consegue, a consciência clara não te permite, né? Então, as experiências psicodélicas sempre foram usadas, inclusive nas religiões, né? A gente tem o exemplo aí do união do vegetal, do santo daime, que é uma substância que associa o cipó, o jagube, que é alucinógeno, com a folha, que é a chacrona, e que tem aqui capacidade, é como se você tomasse um alucinógeno com um calmante. Então você não fica tão aflito, né, Valéria? Você não fica tão apavorado. Verdade. Porque você vê coisas que os outros não veem. Você ouvir vozes sem ter pessoas presentes, isso é uma coisa muito tumultuante, né, Eduardo? Então, o nome original dessa substância era substâncias expansoras de consciência. E eram usados na busca de uma evolução, tinham o mesmo papel das religiões, que é o papel do religare, de te conectar com um plano diferente, um plano superior que a consciência clara não alcança. Então, isso é um perigo, porque quando a pessoa surta usando uma substância dessa, e do mesmo jeito que a gente fala que o cachorro ofendido de cobra passa a ter medo de linguiça, pessoa que tem um surto, ela nunca mais esquece daquilo, e tem risco de ficar, como diz o outro, ocasionalmente voltando aquelas percepções distorcidas. Isso tem que ser feito num ambiente muito controlado, Eduardo. Não pode ser um trem assim, você vai comer um brigadeiro e dentro do brigadeiro tem uma coisa que te deixa perturbado mentalmente. Eu queria falar um negócio. Quando a Vanusa diz que ela nunca foi chegada, eu quero dizer o seguinte: 90% dos radialistas, senhoras e senhores, já são doidos sem aditivar. Sem usar maconha, nada. Ele já é meio doidão mesmo. O inesquecível e para sempre chefe nosso, Emanuel Carneiro, falava. Não falava com a gente, mas falava longe. Prefiro segurar um doido que empurrar uma lagartixa, uma tartaruga. Ele gosta de doido. Você gostou. Eduardo, então vamos, pode completar? Só lembrando, porque o Fernando Pessoa, a gente tem citado ele aqui várias vezes, ele tem um texto onde ele usa o verbo viajar no duplo sentido, tá certo, Fernando? Viajar físico, né?
e o viajar do imaginário. E ele fala assim: afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. Sentir tudo de todas as maneiras, sentir tudo excessivamente, porque todas as coisas são, em verdade, excessivas. E toda realidade mais parece uma alucinação extraordinariamente nítida que vivemos todos em comum com a fúria das almas que são as psiques humanas no seu acordo de sentidos. Aí ele completa: quanto mais eu sinta como várias pessoas, quanto mais eu sinta como várias pessoas ao mesmo tempo, mais análogo, mais semelhante serei a Deus, seja ele quem for, porque seja ele quem for, com certeza que é tudo, e fora dele, há só ele, e tudo para ele é pouco. Então, essa viagem que o Fernando Pessoa propõe, né, quando ele fala que a realidade mais parece uma alucinação extraordinariamente nítida, se a gente for pensar bem, a vida é uma coisa muito mágica, né? Quem quiser fumar, a escolha de cada um é um problema dele. Agora, não quer dizer que eu sou obrigada a acompanhar ele. Tem 2 provérbios antigos, né? O primeiro aprendizado que eu tive do meu futuro conhecimento em psiquiatria, foram 2 ditados que meu avô falava e ele trazia isso em nome do respeito ao próximo. Assim: cada doido com sua mania, em cada cabeça uma sentença, né? É a questão das escolhas, e pra você né? ver, tem um tal de chá lá que isso é o perigoso. Aí isso não é brisado, não. Isso vai... chá de cogumelo, chá de cogumelo. Chama psilocibina a substância, né? Interessante, Valéria, que normalmente a diferença entre o consumo comido e fumado é que quando você come, tem uma veia chamada veia porta, que é a veia do fígado, que sai direto do intestino e já vai ser metabolizado. Então, é mais rápido? Não, é mais. O que comer, fumar? 1/3 da substância já é eliminada pelo fígado. Então, entre aspas, bate menos. Só que fica por mais tempo. Ah, tá. Ao fumar, o efeito é mais rápido, mas dura menos tempo. E realmente, o problema da fumaça, a única fumaça que, além de não fazer mal, faz bem, é a fumaça do vapor d'água. O resto pode ser talo de chuchu, pode ser tabaco, pode ser maconha, só de ser fumado já é muito prejudicial para a saúde. Então, comer faz menos. Que eu já fiz interrogatório de vários. O problema é que isso tem se aumentado, a violência doméstica é uma coisa que tem aumentado cada vez mais. Porque isso, Aloysio Andrade, é fruto do desarranjo familiar, da perda de valores, não é? Quando a doutora fala, por exemplo, das rodovias, eu fiz série de reportagens na 116, percorrendo o Médio, Jequitinhonha, Itaobim, Medina. Eu já fiz reportagem a respeito na rodoviária de Valadares, de Alflotone. Quando você vai para esse sertão, a coisa é horrorosa. Imagine, doutor, nesses tempos de mídia social, de esgarçamento da sociedade, doutor. A questão sexual, Eduardo, é geradora de uma dependência química totalmente difícil de você lidar, porque você tem a dependência química por drogas que vêm de fora, substâncias externas, e você tem a dependência química por substâncias endógenas, substâncias internas. E a questão do sexo, a questão da tara, a questão do vício no sexo, né? Esses homens que o tempo inteiro estão pensando com o viés sexual, né? Tinha até uma expressão antiga que dizia assim: fulano só pensa com a cabeça de baixo, né? Referindo-se à glande, que é a cabeça do pênis, né? E aí, Eduardo, talvez seja das poucas coisas que eu tenho uma ideia radical. E eu também trabalhei em Teoflotone, fiz meu internato rural lá, então na 116, né, BR Rio Bahia, era impressionante, aquelas meninas muito, mas muito meninas mesmo, e ali como se fosse uma coisa corriqueira. Então, eu sou a favor de uma coisa que é radical, que é a questão da castração química, né? Os tarados, os dependentes químicos por sexo, eles têm a vida inteira deles voltada para isso. E é dentro de casa, é na rua, é onde for. E tem a tecnologia, você usa uma injeção que é com o hormônio feminino, que vai então diminuir o nível de testosterona desse homem e ele vai perder esse interesse, essa dependência química, porque não há como você fazer um treinamento de uma pessoa que é dependente química em sexo, porque ela pensa nisso o tempo inteiro. Ô Luiz Andrade, pode baratear os preços desses alimentos? Eduardo, são os remendos que seguramente não vão consertar o tecido como um todo, né? É um paliativo, é uma medida que eu vejo muito mais como uma medida populista, né, para poder melhorar essa avaliação do governo que
cada pesquisa que se faz, a avaliação está pior. E realmente o presidente tem falado coisas assim de assustar a gente, né? Porque não é possível que o pensamento dele, né, que ele reflete nas palavras, seja com essa cabeça que ele está governando o país, né, Valéria? Eu acredito que é, em razão, né, da idade, de uma série de coisas, e às vezes ele fala coisas que correspondem mesmo à realidade mental dele, né? É para não dizer que não fez nada, né? Para não dizer que não tomou nenhuma providência. Seguramente que a questão é muito mais complexa, Eduardo, a questão é muito mais ampla e exige soluções muito mais inteligentes do que essa coisa simplista de fazer assim, agora você pode comer sardinha a semana inteira porque não tem imposto, né? Uma coisa completamente precária, eu acho. O dentista pode ou não realizar cirurgia estéticas no rosto? Eduardo, essa disputa por mercado é uma coisa antiga na área da saúde, né? Então, nós temos como exemplo grande, nesses últimos anos, a questão de colocação de botox, né? Aqueles procedimentos que para disfarçar rugas, para disfarçar determinados sinais de idade, né? Então, é uma disputa de mercado muito grande e, na verdade, há um mercado paralelo, Eduardo. E quem tem como regular isso é o consumidor, né? Se você vai fazer um trabalho, por exemplo, de orientação alimentar, um trabalho de nutricionista, e quando você vai ver, a pessoa fez um curso online, fez um curso onde você tem ali aquele, como dizem antigamente, aquela receita de bolo, entendeu? Quer dizer, esse profissional, ele não está habilitado a ter um raciocínio mais amplo, né? Então, a questão da formação, ela é fundamental. E realmente tem dentistas que são treinados para serem cirurgiões, né? Não necessariamente precisa de ser médico, mas tem que ter esse treinamento. O problema é que o Brasil é um dos países no mundo, Eduardo, onde mais se consome charlatões, o charlatanismo, e, portanto, é um ambiente muito próspero para quem vai fazer aquela coisa, o charlatanismo, porque tem no consumidor, né? Então, eu acho que isso daí é uma coisa que não dá para o governo controlar isso totalmente. Controla, mas de uma forma parcial. Então, acho que tem que ser nós como consumidores, e lembrando que amanhã é o dia do consumidor, né? O consumidor, ele tem que ter consciência, ele tem que ter lucidez, ele tem que ter exigência, porque o número de pessoas, Valéria, que tem tido problemas graves com essa colocação de botox, com essa colocação de silicone, né? É enorme. Então, cada pessoa tem que cuidar da sua saúde, tem que ter o cuidado para não entrar na mão desses charlatães, que é uma coisa que não falta na praça, é gente embusteira, é gente que tem, é boa de lábia, mas é incompetente de técnica. A propósito, doutor, muito obrigado, um abraço, até sexta que vem. Quem quiser conhecer mais desse médico pode ir nas mídias sociais, que é Aloysio Andrade, ou no @ Isso, Aloysio escreve ALOISIO, Andrade Psiquiatra. Que do ponto de vista científico, o exercício é uma atividade estranha para o nosso corpo, mas tem os benefícios para a saúde, desde que praticado de forma moderada. A discussão aqui, então, é respeitar o limite natural. Ou seja, melhor caminhar do que correr, porque na corrida você sobrecarrega muito o tornozelo, o joelho. Então a caminhada, ela é muito mais natural, né? Agora, aqui o ser humano não foi projetado para fazer exercício físico, isso daí é uma conversa super fiada. Porque... como é que é aquele povo lá da África? Eu vi no Rio eles correndo, que ganham sempre tudo. Os etíopes. Da Etiópia. Olha, da Nigéria. Posso falar? Não é humano aquilo. Eles correm numa leveza e numa passada que eu fiquei impressionada quando eu vi os etiopianos correndo. Mas tem técnica para correr, senão arrebenta o barril. Eduardo, então vou por último rapidinho, 3 frases descobertas numa igreja na Itália, no ano 900, que ele fala assim: toda manhã na África, uma gazela acorda e ela sabe que terá que correr mais do que o leão, senão morrerá. Ele continua: toda manhã na África, um leão acorda, ele sabe que terá que correr mais do que a gazela, senão morrerá de fome. E aí ele termina, Valéria, dizendo assim: quando o dia surge, não importa se você é um leão ou uma gazela, é bom que comece a correr. Andar, então, vai ser melhor do que correr.